Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa de umas dicas de física. Hoje falaremos um pouco sobre espelhos planos. Você certamente já ouviu falar no mito de Narciso. Narciso era um homem muito bonito, muito vaidoso e recusou todas as suas pretendentes, até observar a sua imagem refletida num espelho, na verdade, numa água plana de um lago. Apaixonou-se por sua própria imagem e há uma versão que diz que ele acabou morrendo de fome, de sede, ali na beira do rio. Outras versões falam que ele morreu afogado, pois se jogou contra a sua própria imagem nesse rio. Quer saber um pouco mais sobre a reflexão e a formação das imagens dos espelhos planos? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre as propriedades das imagens formadas em um espelho plano, aquele espelho que a gente usa no quarto, no banheiro, aquele espelho comum que usamos no dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a reflexão nos espelhos planos. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre as leis físicas que regem a reflexão da luz. Vocês sabem que essa reflexão, que é regular, ela é chamada de reflexão especular. Speculum significa espelho. Portanto, vamos aqui falar como que é a reflexão da luz em uma superfície plana, polida, em uma superfície de um espelho. Imagine, por exemplo, que eu tenho aqui esse RI, significa raio incidente. Esse raio de luz está incidindo aqui nesse ponto, no ponto I, em um espelho plano que está aqui, horizontal, bonitinho. Eu vou traçar uma reta perpendicular ao espelho, essa reta pontilhada, e vou chamar essa reta de reta normal. Recebe esse nome porque ela é perpendicular à superfície do espelho. O raio incidente bate aqui, nesse ponto e reflete. Esse RR é o raio refletido. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal nós chamamos de ângulo de incidência. E o ângulo formado entre o raio refletido, RR, e a normal, nós chamamos de ângulo de reflexão. Então, veja aqui a legenda. RI é o raio incidente, RR o raio refletido, N é a reta normal, I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de reflexão. O que dizem as duas leis da reflexão especular, da reflexão regular? Primeira lei. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, estão em um mesmo plano. Isso parece um pouco evidente. Todos esses raios, essas retas, estão contidas aí no mesmo plano. A segunda lei fala que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Quando que dois ângulos são congruentes? Dois ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida. Portanto, o que a segunda lei está dizendo é que o ângulo I é igual ao ângulo R. Por exemplo, se o ângulo I vale 15 graus, o ângulo R também vale 15 graus. É importante perceber que os ângulos I e R não são ângulos entre os raios e o espelho, não. Eles são ângulos entre os raios e a reta normal. Então, não esqueça que na reflexão regular, o ângulo de incidência tem a mesma medida, é congruente ao ângulo de reflexão. Observe nessa imagem aqui um lindo cachorrinho observando o seu reflexo, a sua imagem em um espelho plano. Note que, enquanto o cachorrinho levanta a sua pata direita, a sua imagem, lá do outro lado do espelho, levanta a sua pata esquerda. Os espelhos sempre cativaram muita curiosidade
no espírito humano. Quando nós olhamos para um espelho plano, a gente enxerga um mundo virtual, um mundo atrás do espelho, que é todo igualzinho ao mundo que está fora do espelho. No entanto, as imagens elas não são totalmente idênticas, porque elas são simétricas em relação aos objetos que são colocados diante do espelho. Enquanto o cachorrinho levanta a sua pata direita, a sua imagem simetricamente levanta a sua pata esquerda. Portanto, é quase idêntico, mas não é idêntico, porque a imagem ela é simétrica em relação ao objeto. Isso é bastante curioso. Então aqui, ó, galera, dando prosseguimento, o espelho plano é um sistema óptico formado por uma camada de vidro e uma película de material capaz de refletir a luz regularmente. Os espelhos mais antigos e mais caros, essa película é uma fina película de prata. Hoje em dia, obviamente, usamos outras tintas, outros materiais para compor o espelho plano. Maravilha! Como que é a imagem de um ponto refletido em um espelho plano? Suponha que eu tenho aqui um espelho, ele está posicionado horizontalmente e um ponto P é colocado diante do espelho. Esse ponto P ele vai emitir vários raios de luz, ele é um ponto luminoso. Eu vou concentrar a minha atenção em apenas 2 raios de luz. E aí vem um detalhe importante. A imagem ela sempre se forma no cruzamento de 2 raios refletidos pelo espelho, ou dos prolongamentos destes raios refletidos. Sempre será assim. No capítulo de espelho plano, no capítulo de espelho esférico, as imagens sempre se formam onde 2 raios de luz se cruzam, onde os prolongamentos dos raios de luz se cruzam. Vamos lá, seguindo aqui então a nossa formação da imagem de um ponto. Eu vou chamar a atenção, eu vou observar 2 raios refletidos pelo espelho. Estou tentando localizar aqui, achei. Esse primeiro raio, que é o raio R1, incide no espelho e reflete. Está aqui o raio R1. O segundo raio, o raio R2, incide no espelho e reflete. Note que o raio R1 e o raio R2 são raios divergentes. Eles formam um feixe de luz divergente. Como assim divergente? Eles se afastam. Eles não vão se tocar após serem refletidos, porque estão cada vez mais distantes um do outro. Porém, se eu fizer o prolongamento destes 2 raios atrás do espelho, eu percebo que esses prolongamentos se tocam, se cruzam aqui no ponto P'. Esse ponto P' será a imagem do ponto P. Então, note que a imagem do ponto P se forma atrás do espelho, não pelo cruzamento dos raios refletidos, mas pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Note, portanto, que se a distância do ponto P até o espelho é uma distância d, a distância da imagem até o espelho é uma distância d', de tal forma que d' é igual a d. Ou seja, objeto e imagem são equidistantes ao espelho. O que eu quero dizer com isso é que, se um objeto está, por exemplo, a 10 centímetros do espelho, a sua imagem está atrás do espelho, também a 10 centímetros do espelho. O objeto e a imagem são equidistantes, possuem a mesma distância em relação ao espelho plano. Além disso, objeto e imagem possuem naturezas opostas. Isto é, se o objeto é um objeto real, ele existe de verdade, é uma caneta, por exemplo, ou um ponto marcado em um papel, a sua imagem ela é uma imagem virtual. Ela não se forma no cruzamento de raios de luz de verdade. É, na verdade, no cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. É sempre assim. Se a imagem se formasse na frente do espelho, ela seria uma imagem real. Mas ela se formando atrás do espelho, ela é uma imagem virtual.
E a terceira a propriedade é que é um sistema óptico estigmático, ou seja, o objeto ele é igual, né? Ele é semelhante à sua imagem, tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, então é um sistema óptico estigmático. Vamos ver, então, a imagem de um corpo extenso. Se a imagem de um ponto é outro ponto, que guarda a mesma distância ao objeto, haverá uma semelhança de um corpo extenso, um corpo que tem um certo tamanho. Observe, por exemplo, aqui eu tenho um espelho colocado verticalmente e diante desse espelho nós temos um objeto que está representado por uma seta do ponto Q ao ponto P. Ora, onde estaria a imagem do ponto P? A imagem do ponto P está atrás do espelho e eu estou chamando de P'. Se a distância de P até o espelho é uma distância x, a distância de P' até o espelho também é uma distância x. Onde está a imagem do ponto Q? A imagem do ponto Q está atrás do espelho e eu vou chamar ela de Q'. Se a distância do ponto Q até o espelho é uma distância y, a distância da imagem do ponto Q, o ponto Q' até o espelho, eu também vou chamar de y. E assim será com todos os outros pontos do segmento. Quando eu construir a imagem de cada ponto dessa setinha QP, vai resultar na imagem que vocês estão vendo, que é essa seta Q', P'. Notem que a imagem ela está posicionada atrás do espelho. Portanto, ela é uma imagem virtual, já que o objeto é um objeto real, colocado na frente do espelho. Além disso, o tamanho é o mesmo. O tamanho do objeto é o mesmo tamanho de sua imagem. Porém, notem que a imagem ela é simétrica em relação ao objeto. Então, objeto e imagem são simétricos aí, tomando como referência o eixo do espelho. Portanto, as características da imagem são: a imagem é direita, tem natureza oposta ao objeto e é simétrica ao objeto em relação ao espelho. Quando eu falo que a imagem é direita, é que ela é de cabeça para cima. Muitos alunos falam assim, no espelho plano, a imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto e vai ser invertida. Não, não pode falar invertida. Tem que falar que ela é simétrica, porque ela não é invertida. Ela não é de cabeça para baixo, ela é de cabeça para cima. A imagem é direita e simétrica em relação ao objeto, tomando como referência o eixo do espelho. Ok, continuando aqui a nossa brincadeira. Olha só esse macaquinho aqui diante do espelho, levantando a mão direita e a sua imagem levantando a mão esquerda. Vamos pensar agora na imagem de um objeto extenso, um pouco mais complexo. Observe, por exemplo, esse F. Esse F, a imagem dele também é um F, mas é um F simétrico. É por essa razão que a ambulância, se você já observou, nas ambulâncias, a palavra ambulância ela é escrita de maneira simétrica. Por que isso? Porque o motorista que está no carro da frente, quando observar refletido no espelho retrovisor, a palavra ambulância ela é escrita de maneira simétrica lá na ambulância, para que o motorista do carro da frente consiga ler a palavra da maneira correta e facilite a identificação que aquele automóvel é uma ambulância e ele poderá dar passagem para que a ambulância possa socorrer ali o paciente. Então, todas as vezes que o exercício do vestibular, do Enem, perguntar qual é a imagem de determinada palavra, por exemplo, ambulância, a minha dica é que você escreva a palavra, trace aqui o espelho e vai reproduzindo letra por letra de maneira simétrica. Então, aqui no nosso caso, nós teríamos o A. Opa, desculpa. Vamos aqui. O A. Depois o I. O C de maneira simétrica.
o N de maneira simétrica, novamente o A com circunflexo, o L de maneira simétrica, o U, o B de maneira simétrica, o M e, novamente, o A. Então, a imagem de ambulância seria essa palavra esquisita aí que eu acabei de construir. A imagem, por exemplo, de um relógio, olha aqui o nosso relógio, na frente do espelho. Ele está marcando 4 horas, não é isso? É 1 hora depois de 3 horas. 4 horas em ponto. A sua imagem seria um relógio construído de maneira simétrica, marcando aqui, galera, 8 horas, que é 1 hora antes de 9 horas. Então, notem que objetos extensos fazem uma imagem, tem uma imagem refletida no espelho plano, que é uma imagem virtual, se o objeto é real. Ela é direita, ou seja, ela é de cabeça para cima, e ela é simétrica em relação ao espelho. Vamos falar um pouquinho sobre associação de espelhos planos. Eu posso pegar 2 espelhos planos e associá-los angularmente, ou colocar um paralelo ao outro e colocar um objeto no meio. Como que será, então, a formação da imagem neste caso? Vamos ver aqui. Ora, no caso de 2 espelhos paralelos, o que nós vamos ver é a formação de infinitas imagens. Isso porque a imagem refletida em um espelho vai servir de objeto para o outro espelho. E aí, esta nova imagem no outro espelho vai servir de objeto novamente para o primeiro espelho, e assim sucessivamente, formando infinitas imagens. Porém, se eu associar os espelhos angularmente, está aqui uma associação angular, observe que esse um ângulo aqui entre os espelhos, eu vou colocar um objeto diante do espelho e vou perceber que há a formação de múltiplas imagens. Esse número de imagens vai depender do ângulo entre os espelhos. E essa dependência é expressa por esta fórmula. O número de imagens, n, será igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Esse alfa, pessoal, é o ângulo entre os espelhos e deve ser expresso em graus. Se essa razão 360 sobre alfa, aqui no meio da fórmula, for um número par, essa fórmula funciona para qualquer posição. O objeto poderá estar posicionado em qualquer lugar na frente dessa associação angular. Mas se essa razão, se essa fração 360 graus sobre alfa for um número ímpar, resultar em um número ímpar, então o nosso objeto deverá estar no plano bissetor do ângulo alfa, ou seja, naquele plano que divide o ângulo alfa ao meio. Só assim essa fórmula funciona. Portanto, nos problemas que envolverem associação angular de espelhos planos, lembre-se, o número de imagens de cada objeto colocado diante do espelho é 360 graus, dividido por alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Da mesma forma, ou melhor, dando continuidade, vamos falar de translação de espelhos planos. E aqui, transladar alguma coisa é mover aquela coisa em linha reta. Eu não estou falando de uma pessoa se aproximando do espelho ou de uma pessoa se afastando do espelho. Eu estou falando do espelho se aproximando da pessoa ou do espelho se afastando da pessoa. Ou seja, eu vou transladar o espelho e não o objeto. Vamos pensar um pouco aqui sobre isso. Suponha que eu tenho, galera, um espelho posicionado na posição E1, diante do objeto que está em repouso. Aqui no meu exemplo é uma pessoa em repouso. Eu vou transladar o espelho da posição E1 para uma outra posição E2. Então, o espelho sofreu um certo deslocamento que eu vou chamar de D. A imagem da pessoa também vai acabar se movendo. Não a pessoa, a sua imagem.
A imagem inicialmente estava nesta posição e quando eu trouxe o espelho aqui para a direita, a sua imagem também foi para a direita para uma segunda posição. O bacana é que existe uma relação entre essas distâncias. A distância percorrida pela imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho. Então, por exemplo, se o espelho se moveu uma distância de 2 metros, a imagem também vai se mover uma distância de 4 metros, o dobro da distância que o espelho se moveu. Como a imagem se move ao mesmo tempo que o espelho, ora, o espelho percorreu uma distância em um certo tempo. A imagem percorrerá 2 vezes essa distância no mesmo tempo. O que tem uma implicação, que tem uma consequência óbvia. A velocidade da imagem será o dobro da velocidade do espelho. Então, por exemplo, se o espelho se afasta com uma velocidade de 3 metros por segundo, a imagem da pessoa se afasta com o dobro da velocidade, 6 metros por segundo. Uma lógica parecida é para a rotação de espelhos planos. Então, ao invés de eu transladar um espelho, agora eu vou rotacionar o espelho. Vou fazer o espelho girar um certo ângulo, que eu vou chamar de alfa. Então, ó, galera, olhe para essa imagem. Eu tenho aqui um espelho, ele está na posição horizontal, a posição 1, e vou rotacionar esse espelho para uma outra posição, para a posição 2. Eu estou girando esse espelho um certo ângulo alfa. Alfa é o ângulo de giro do espelho. A imagem que inicialmente estaria numa posição vai passar para uma outra posição. A imagem também vai sofrer um certo giro, um certo ângulo de giro. E o ângulo de giro da imagem eu vou chamar de beta. O bacana é que existe uma relação entre beta e alfa. Beta é o dobro de alfa. Beta é 2 vezes alfa. Portanto, se, por exemplo, eu girar o espelho de um ângulo de 30 graus, a imagem do objeto também gira, mas gira de um ângulo de 60 graus. Se eu girar o espelho um ângulo de 70 graus, a imagem do objeto que está diante do espelho também gira, mas gira um ângulo de 140 graus. Portanto, beta, que é o ângulo que a imagem gira, é sempre o dobro de alfa, que é o ângulo que o espelho gira. Na aula de hoje, nós falamos sobre as propriedades das imagens em espelhos planos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus colegas e até a próxima!